Olá, pessoal, boa noite. Entrando ao vivo mais uma vez, terça-feira, dia de epilepsia, com o projeto do Neurolive. Hoje eu vou receber a doutora Isabela Feitosa, que já veio aqui na primeira live do Neurolive. A gente conversou sobre epilepsias no geral e hoje a gente vai falar sobre como suspeitar de crises epiléticas. Eu vou ver se a doutora Isabela já chegou. Ainda não. Vamos ver se ela entra. Esperando as pessoas entrarem também. É um tema que, na verdade, não saiu da minha cabeça, assim. Algumas pessoas falaram, quando eu perguntei, falei que queria fazer essas lives, uma mãe de uma paciente mandou essa sugestão, porque foi difícil para ela identificar, e outras pessoas também falaram de um jeito diferente, que achavam que era importante para saber, para identificar as crises no momento anterior ao que eles acabaram descobrindo. Quinta-feira a gente vai falar sobre AVC com o Luiz Felipe Lucrécio, é um amigo meu, um grande amigo meu do Espírito Santo. Ele fez a subespecialização dele, ele fez neurologia e depois ele fez AVC e neurointensivismo. Então, que vai ser bem interessante a conversa com o Dr. Luiz Felipe. Queria só relembrar com vocês um pouco, enquanto a Isabela não entra, que a gente falou sobre alguns conceitos de epilepsia. E assim, epilepsia na verdade um conjunto de doenças que tem em comum crises epiléticas recorrentes. Então, quando a gente fala, eu tenho epilepsia, ou fulano tem epilepsia, eu tomo esse remédio e a outra pessoa toma outro remédio, a gente tem que lembrar que podem não ser a mesma doença. Existem várias doenças que podem ter as crises epiléticas em comum. Então, elas no geral chamam epilepsias, mas elas têm classificações. Então, podem ser epilepsias generalizadas, epilepsias focais. Então, a gente sempre vai ter que individualizar cada caso. Então, cadê a Isabela? Ainda não chegou. E a gente vai ter que individualizar caso a caso. Então, eu já vou comentar com vocês o que caracteriza uma crise epilética. Uma crise epilética, o cérebro é capaz de produzir várias funções. E tudo que o cérebro é capaz de produzir pode ser uma crise epilética. O que mais ajuda a gente a definir se o que a pessoa teve foi uma crise ou não é o que a gente chama de pós-ictal, depois da crise. Então, se ela tiver sonolência, cefaleia, confusão mental, alteração comportamental, ou se ela tiver uma alteração de linguagem, isso chama a favor de ser uma crise epilética. E para a gente considerar a epilepsia, a pessoa tem que ter tido pelo menos 2 dessas crises iguais, ou na ausência de um insulto tóxico metabólico febril, então, por exemplo, sem febre, sem ser um sinal de meningite. E essas crises, elas geralmente são parecidas, elas são iguais, porque elas vieram do mesmo lugar, elas são secundárias à mesma etiologia. Cadê a Isabela? E daí, isso caracteriza uma crise epilética. Eu vou responder umas perguntas que vocês fizeram. Então, assim, tudo que o cérebro é capaz de produzir. Aí uma pergunta foi, então não é só quando a pessoa se debate? Não é quando só a pessoa se bate.
Então, a gente comentou isso na primeira live, que são as crises tônico-clônicas generalizadas, que são crises em que as pessoas perdem a consciência, o paciente, a pessoa que tem essa crise, ela cai no chão e ela se debate. Então, ela chacoalha braço, chacoalha perna, geralmente o olho fica aberto. Ah, a Isabela chegou. Ai, vamos lá chamar a Isabela. E daí não necessariamente são só esses tipos de crise. Oi, Isabela, tudo bom? Olá, oi, Elaine. Bem-vinda, Oi, bem-vinda. obrigada. Seguinte, acho que tá tem TV ligada aí Tem na um sua. áudio? Deixa É, eu pedir aqui para tirar aqui. aí, Melhorou? melhorou, beleza. Agora a gente tá conseguindo te ouvir. Eu Tá. acabei conversando algumas coisas aqui com o pessoal, fui falando até você entrar. Joia. Sabe uma coisa que a gente não fez na nossa primeira live, que eu queria que você comentasse com o pessoal? É o seguinte: eu comecei a perguntar para as pessoas sempre por que que elas, como que foi a formação delas, por que que elas escolheram o que elas escolheram. Aí eu queria que você falasse para a gente por que que você escolheu epilepsia. Ai, ótimo, nós não falamos mesmo. É. Então, prazer estar aqui de novo, né? Acho que você já deve ter comentado. Hoje você fechou um ciclo de 10 lives, eu não sei se você falou. Hoje Não, eu fui não a falei. primeira. Hoje eu fui a primeira, estou voltando aí na 11ª, sucesso. Sim, sim. Eu sou cearense, né? Acho que a maioria dos meus seguidores, do pessoal que me acompanha, você sabe. Eu sou do interior do Ceará, lá do Crato, fiz neurologia lá. E lá na Federal do Ceará eu encontrei um professor, um neurocirurgião, na verdade, Dr. João Ananias. E ele sempre, a gente fala que a gente segue meio que os caminhos dos professores mesmo, né, sem Sim. perceber. Então, ele era professor de neuroanatomia, desde o quarto semestre eu fiquei acompanhando ele. Depois, no oitavo semestre, eu criei na faculdade a Liga de Neuroanatomia, que não tinha, então até hoje tem lá, acho que eu deixei esse legado lá Que na Federal do legal, que Ceará. legal. E aí eu fiquei pela neuro, sem perceber, ela foi entrando na minha vida, tudo que eu fui fazer na faculdade era neurologia. Vim para Minas, eu vim para Belo Horizonte fazer a faculdade aqui na UFMG de neurologia. E até então não tinha aquela certeza. Eu gostava assim da neuro, acho que a neurologia tem esses mistérios, né, do cérebro. Sempre foi o módulo lá da faculdade mais difícil, o período, né, mais difícil. Isso acho que vai encantando a gente. Aí fui para Ribeirão Preto fazer um estágio na epilepsia. Lá eu conheci a doutora Regina. E ela é encantadora, assim, os mistérios do eletroencefalograma. Me apaixonei, a visão lá deles de diagnóstico pela crise, pelo jeito da crise você consegue identificar da onde vem, a semiologia, aquela conversa com o paciente. E eu acho que isso, assim, foi me encantando. E acabei fazendo a neurofisiologia, a parte da epilepsia, do eletroencefalograma. Mas assim, foi tudo, não tem uma história, foi bem comum, foi no estudo, foi seguindo os professores, mais ou menos Mas acho isso. que isso é uma história, né? Porque a gente acaba não valorizando, mas as pessoas que acabam atravessando o nosso caminho fazem parte da nossa história e fazem a gente seguir o que a gente quer. Então, eu acho que é uma bonita história. Mas ninguém Constrói. supera a história do Alex, que veio aqui e Pois contou é, que quando era criança via as pessoas tremendo e queria fazer doença de Parkinson, queria fazer distúrbio do transtorno de movimento movimentos. já. Ninguém Eu vi bate ele essa contando história do isso. Alex. Quando ele contou a dele, eu disse, a minha não vai ter muita. Mas é Mas isso. são As pessoas, a gente acaba se que identificando com as pessoas, né? vão construir na nossa coxa de retalho, né? Eu tinha uma professora também que falava que era cada pessoa vai tendo um pedacinho no que a gente faz aí na vida. É isso. E aí voltei Exatamente. aqui para Belo Então, Horizonte, né? Fui lá para Ribeirão Preto, fiquei 2 anos, 3 anos lá, e aí acabei voltando aqui para Belo Horizonte, onde estou. Fui convidada por um neurocirurgião, que é o Dr. Pedro, para trabalhar aqui com a cirurgia de epilepsia, com epilepsia, e estou aqui, super feliz falando e tentando fazer o que a gente gosta, né?
Perfeito, Isa, muito bacana. Enquanto você não entrava, eu comecei a falar sobre aqueles conceitos que a gente já falou na primeira live. Então, eu já deixei aqui o meio de campo certinho para você, tá? Então, o que Ok. que eu vou já te perguntar? O que que caracteriza uma crise epilética? Então, a crise, né, epilética é quando eu tenho uma hipersincronização, uma atividade anormal do cérebro, né? E essa atividade anormal, essa hipersincronização, dependendo da região do cérebro que eu tenha, essa alteração, eu vou ter um sintoma, uma sintomatologia específica. Então, é uma alteração neurológica súbita, então ela acontece de uma vez, mas que ela recupera, né? Eu gosto, você tem súbita e passageira, por assim a gente falar, né? Porque eu gosto sempre de falar isso. Se a gente pensar um acidente vascular cerebral, o AVC, eu tenho uma perda, uma alteração súbita também de alguma sintomatologia cerebral, mas eu não tenho a recuperação total. Pelo menos só se for um AIT, mas aí eu tenho uma duração maior. A crise é algo que ela é mais passageira, mais fugaz. Então ela acontece ali dependendo do tipo 1, 2, 3, não passa muito ali de 5 minutos e o paciente recupera, Tá, certo? Então tá. essa Isso na alteração maioria das vezes. neurológica, na Isso. maioria das vezes. É uma função neurológica, né, que é acometida. Então, não existe só aquele tipo de crise que é se bater, que é a crise que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, que é aquela que faz os movimentos de braço, de perna, a pessoa cai, baba. Então, não é só esse tipo de crise que existe. Não é só esse tipo, né? Esse tipo que o mais popularmente chama a crise, né? A convulsiva, a convulsão. Então, nem toda Uhum. crise, quando a gente fala de epilepsia, nem tudo é a convulsão, que pra gente o nome bonito é esse nome grande, né? Tônico crônico generalizado, mas para o paciente eles falam com a convulsão, mas nem toda epilepsia é essa, nem toda crise é essa. A gente divide em crises que são mais focais, ou seja, começa em um ponto específico do cérebro e pode manter ali naquela região, ou generalizada, começa num ponto e rapidamente ela vai para todos os dois lados do cérebro, os dois hemisférios, né? E aí, dependendo da região, se ela fica restrita, eu gosto muito de explicar assim, o nosso cérebro, ele é como se ele fosse todo um mapa. Cada região do cérebro, ele tem uma função. Então, eu tenho uma área que conduz, que comanda a força do meu braço direito, a outra a sensibilidade do braço esquerdo, uma região da perna, uma região da fala. Dependendo onde essa atividade elétrica anormal ela se estabelecer, eu vou ter aquele sintoma. Então, se for generalizada, se começar numa região e for para os dois hemisférios, aí eu tenho essa que é mais a convulsiva, né? A tônico-clônico generalizada, com o paciente faz movimentos dos dois membros, das pernas, tem a cialorreia, que é a babação, mas nem Ah, toda vai ser isso. então é isso que eu ia te perguntar agora. Então, nem toda crise tem movimento. Tem crise, então, que a pessoa pode ter e não tem movimento nenhum. Isso, a gente pode ter crise que eu tenho só a gente fala uma perca da consciência de alguns a funções cerebrais superiores, perda do contato. Então, o paciente pode só ter uma crise focal não motora, então eu não tenho nenhum movimento, né, motor, e o paciente vai ficar só parado, só com um olhar fixo. Essa é uma crise muito comum do lobo temporal, que é uma crise muito comum de adulto. Ele pode ficar só parado, responsivo, aquele olhar mais, como o paciente fala, regalado, aquele olhar grande, meio parado, e não ter nenhum movimento. Posso ter uma crise, sim, epilética, totalmente sem movimento. São as Sim. crises não motoras. E é legal a gente lembrar, porque assim, a minha mãe sempre falava isso, que eu era no mundo da lua. Então, eu ficava com o olhar parado, assim, e não respondia, assim, não, não percebia as coisas ao meu redor. Eu Eu ia tinha uma perguntar se você crise? tinha, eu ia perguntar se É, você tinha ausência. Pessoal, então, assim, existe uma crise que muito na infância,
né, em crianças ali de 4, 5, que eles têm essa crise que a gente chama crise de ausência. Então, pode ser ficar mais parado, pode ter uma queda um pouquinho cervical, uma flexão do pescoço para frente, um piscamento, uma responsividade. Então, tem essa crise de ausência. Nem todo meninozinho, criança que é meio avoado, que fica não responsivo, é uma crise de ausência. Mas é importante, sim, se eu fosse, eu acho que sua mãe deve ter levado para investigar, ver se está realmente. A gente percebe muito quando a criança está deixando de aprender. Então, naquele minuto que ela ficou ali parada, que ela deu aquela voada, a professora estava ensinando uma letra nova do alfabeto e ela não pegou. Quando ela voltou, a professora já tinha terminado ali a explicação. Então, são crises que às vezes são muito rápidas, né? De ali de segundos, só que eu posso ter várias no mesmo dia. Várias ali, não, a gente chama de cluster, né? Várias ali juntinho uma da outra. Então, tem essa perca aí da continuidade do aprendizado mesmo, tem essa parada. Então, eu tenho essa crise na infância, a crise de ausência, que é totalmente não motora, aquela parada, e é como se o cérebro desse aquela desligadinha e volta por alguns segundos. E eu Mas o acho que isso seu, conta pra gente, o seu foi o. não é. Eu sempre tive isso, mas o que eu percebo, eu ainda tenho. Eu não perco o contato, então eu escuto o que as pessoas estão me falando. Na verdade, eu só estou pensando em outra coisa. Então, eu acho que é isso que diferencia, que pode ajudar, acho que as mães, os pais, as pessoas a pensarem que isso pode ser uma crise ou não, né? Isso que difere. Se você tem perda escolar, se perde a conversa, a criança ela se assusta, ela pode se assustar, ter esses movimentos de pálpebra, isso vai ajudar. Eu não tenho ausência, só sou desligada mesmo. Distraída. As pessoas que me conhecem sabem. Mas há quem diga que os distraídos são geniais. Então, é, eu vou contar com isso. É, a Ing Valiati, ela mandou uma pergunta pra gente. Ela falou assim: ela sente tontura e parece que não está com os pés no chão antes da crise. O que pode ser isso, Isa? Então, ela tem crise mesmo, né? É um prévio da crise. É um prévio da crise. Isso a gente chama de aura. Então, muitos pacientes, eles têm essa alteração, uma percepção que o paciente consegue relatar. E essa percepção geralmente é sensorial. Então, ele tem uma sensação de choque ou de formigamento, ou algumas vezes de cheiro. O paciente fala, eu sinto um odor antes da crise, alterações visuais, ou uma alteração apenas, nossa, doutor, eu sei que eu vou ter uma crise quando o ambiente fica estranho. Ele tem uma sensação que nunca teve naquele local que ele sabe que ele conhece, ou que ele está num local estranho e tem a sensação como se sempre vivesse lá, que é o que o pessoal fala déjà vu, né? E jamais vi, que são os nomes dessas sensações. Então, isso é bem caracterizado como pródromo, como prévio de crises. E ele lembra até esse ponto. Aí, muitas vezes, ele já chega a sentar, a se proteger, consegue, alguns pacientes têm isso, consegue avisar, ó, tô estranho, tô sentindo aquele cheiro. E a partir dali ele pode ter a perda, a alteração da consciência e não ver mais a crise. Mas até esse momento que ele vê, isso é geralmente muito estereotipado. Cada paciente tem aquele jeito próprio seu. Então pode ser a sensação de tontura, né? As coisas estão girando, e aí depois perde a consciência, depois tem um fenômeno motor, tem a alteração. Então isso dela deve ser uma aura. É bem comum em algumas crises. E é uma coisa que eu lembrei agora, que às vezes as pessoas chamam isso de ameaço também, né? Isso. Isso. Então E ele daí, sabe que vai ter a crise, né? e por vezes, quando tá tomando o remédio, ela pode ter só esse ameaço. E daí não fala para o médico que teve, porque acha que isso não é crise. Isso, eu falo que tem que comentar, porque isso já é uma alteração neurológica. Nesse momento, o seu cérebro já está com aquela descarguinha, com aquele foco. Para aquilo se espalhar e evoluir para a crise, né? É rápido. Então, mesmo tendo só essas auras, eu peço para os pacientes contarem, porque a partir disso aí a gente pode ajustar a medicação.
Então, às vezes está com a dose baixa, né? E com aumenta um pouquinho a dose, vai finalizar essa aura, vai finalizar todo esse que pode ser o desencadeante da crise. Então, para a gente considerar a aura como o início da crise, como crise, tem que ser tratada assim. É bom comentar porque isso é uma crise mesmo. E outra Isso. pergunta que eu acho muito importante é: sempre em uma crise epilética a pessoa perde a consciência, Isa? Não, não. Então é outra definição, né? Então a crise, eu tenho a crise focal, aquela que começou numa região, ela pode ser com alteração da consciência ou sem alteração da consciência, que a gente usa o nome desperceptiva e não né? E perceptiva. Então muitas vezes o paciente ele pode só estar parado, ele pode só ter uma alteração da fala, que a gente chama de afasia, ele não conseguir falar, porque a crise começou naquela área que controlava a fala, mas ele escutar o que a outra pessoa fala, né? Ele conseguir ouvir e aí fica aqueles minutinhos e depois ele vai conseguir falar. Então pode ter só um movimento, a crise motora, né, do braço. Tive um paciente que teve um dia desse, ele só fazia o movimento da mão e ele conseguia falar, ele sabia o que as pessoas estavam falando, mas aquele movimento ele não conseguia controlar. E era ali 1, 2 minutos e depois parava, né? Então, nem toda crise você tem alteração da consciência. Perfeito. A Eva está falando assim que o filho dela refere cansaço antes de ter a crise. Também pode ser um sintoma, uma aura, um mal-estar que sobe, assim, um medo, uma sensação de rir. Todos esses são sintomas que podem variar dependendo da localização, né, Isa? Por isso que às vezes se torna difícil de identificar a mãe, o familiar identificar, porque são vários sintomas. É diferente, por exemplo, de um infarto. Todo mundo sabe que o infarto dá uma dor no peito, um formigamento no braço, e daí todo mundo sabe que isso é um sinônimo de chama emergência ou vai para pronto-socorro. Quando a gente fala de sintomas neurológicos, isso a gente vai falar também na quinta-feira sobre AVC, às vezes é difícil de identificar, porque são vários sintomas, né? Então, por isso é importante a gente ficar de olho e comentar com o médico. Então, uma observação, Elaine, nisso aí, é que depende justamente de cada mapeamento de cada área do cérebro. Só que uma coisa que é interessante é que para o paciente, quando ele começa a perceber, a aura dele, a característica da crise dele, geralmente não muda, né? A gente fala que é uma das coisas que a crise ela é estereotipada, ela segue sempre o mesmo padrão. Sim. Então, você começa a ver, você perguntar ao paciente, antes da crise você tem alguma coisa? Nunca tem, mas depois ele começa a perceber, doutora, depois que você me falou, eu comecei a ver que sempre quando eu passar mal eu sinto um cheiro, ou eu tenho essa questão da falta de ar. Então, assim, porque quem tem aquela crise, ela vai começar sempre daquela mesma região, ela não fica mudando os sintomas, que é uma coisa até na nossa história para a gente poder definir, isso realmente parece crise, porque ela é muito, e toda vida que acontece, ela acontece daquele mesmo jeito. Daquele jeito, Assim, existem as exceções, mas no geral é isso, né? Porque existem algumas crises que são vários focos no cérebro, mas daí isso é mais exceção do que regra, né, Isa? E quando que a gente suspeita de uma crise? O Felipe perguntou pra gente, quais são os principais sinais que podemos perceber? Então, desde uma alteração que começa aí de forma súbita e geralmente do mesmo jeito depois vai melhorar, mas a gente tem as crises aí, pode falar mais como as crises que se vê mais a tônico-clônica, né? Começa um movimento de um lado do braço, depois pode passar para o outro, o paciente vai ter a queda, tem o grito, então isso pode ser a crise tônico-clônica. Essa crise que nós falamos, né, a criança ali na faixa etária escolar, com essa crise de ausência, então essa questão do desligamento, de ficar um pouco, né, distante, o piscamento, isso pode ser um tipo de crise também que é comum, certo? Então, eu acho que sintomas neurológicos que acontecem, né, de forma repetida, que duram poucos ali minutos e depois o paciente recupera, eu acho que é uma coisa para você sempre ficar de olho e partir para uma investigação. E você tinha falado também do atraso na escola, que eu acho importante. E uma coisa que eu lembrei aqui é de um paciente que me procurou porque ele estava batendo pequenos acidentes de carro. Assim, ele
perdeu a atenção, ele até achou que podia ser um déficit de atenção. Ele perdeu a atenção, aí ele teve uma batidinha, ele foi estacionar, ele bateu. Então, várias vezes, vários acidentes, aí a gente identificou, na verdade, que ele estava tendo essa crise focal com perda de consciência. Mulher que se Então, machuca muito na cozinha, né? Eu peguei uma paciente também que ela tinha caído já na rua umas 2 vezes e em casa do nada ela se cortava e não sabia, quando via estava com sangue depois de um tempo. Então também foi esse diagnóstico, isso é verdade, dessa alteração. São segundos que ela perde ali a consciência, continua aquele movimento, não vê e pode se machucar, bater o carro, se envolver num acidente. Isso eu acho que bem isso é um sinal importante. importante, né? A Silmar, ela perguntou: tremores nos membros inferiores e superiores leves é crise? Ó, Silmara, eu gosto, você tem muito que ver. Nem todo movimento, né, como eu tô falando, tudo vai ser crise. A gente tem tremor do mal de Parkinson, o tremor do tremor essencial. Então tem que ver com qual a frequência desse movimento, como é que ele começa, se tem essa alteração da consciência, é uma coisa voluntária, às vezes você consegue parar, consegue fazer alguma coisa e depois voltar, você consegue suprimir esse movimento, ou é um tremor só quando você está pegando alguma coisa. Então, assim, eu acho que tem que ver, pode sim ser, tem que acompanhar, mas tem que ter um pouco mais de característica. Uma coisa que eu oriento muito meus pacientes filma, pede para alguém filmar, filma esses eventos, essas coisas que você está achando estranho, não você paciente, mas orienta, né, o seu companheiro, a sua mãe, o seu familiar, filmar e leva para o neurologista, né, com especialidade em epilepsia, se tiver próximo, se você tiver acesso, para poder ver, porque às vezes só do tipo do tremor a gente consegue definir. E muitas vezes também não, muitas vezes a gente vai precisar associar um exame, né? Fazer o Sim. eletroencefalograma, fazer o vídeo EEG para ver se no momento daquele movimento ele vai ter realmente alteração ali no cérebro. Então, assim, não é tão simples, mas eu acho que se você tá tendo isso, dependendo do contexto, eu acho que vale a pena, assim, uma avaliação, né? Doutor Alex Meira falando aqui, tremor é comigo. Sim, é com ele. Isso, Aí pensei a em gente você fala, também. Alex, mas pode ser muita coisa aí do distúrbio de movimento, né? Eu acho que tem que investigar, assim, né, o tremor essencial, o Parkinson, ver se é parado, se é em movimento, se tem rigidez, as coisas aí que você conversou. Mas eu acho que tem que investigar com o neurologista, assim, para poder definir. tá. Tô pegando aqui umas perguntas novas. Aqui, a Denise perguntou: dores abdominais e formigamento nos membros são crises? É, eu conheço, pode ser uma crise de lobo temporal, é essa crise que eu acho que ela está comentando, que é o paciente reclama de dor abdominal, Isa. Pode ter, então, a crise do lobo temporal, né? Eles têm que é um tipo de aura também, um Sim, desconforto abdominal, né? É um prévio ali, né, na crise já. E ele sente, ou tem paciente que fala que é dor, tem paciente que fala que é queimação, tem paciente que fala que é uma bola subindo no estômago, né? Outro paciente já sim, falou nisso. E sim. depois, e já segue muitas vezes com aquela parada, né? Que a gente chama parada comportamental, que né, tem gente que fala, é a crise de ausência do adulto. Não é correto isso, né? É bom falar, uma parada comportamental, ele fica meio ali fora de si, aquela despercepção, não consegue responder ou responde coisas um pouco sem sentido, e aí pode ter o movimento da mão, esse formigamento, né, no braço, ou o movimento clônico, né, do membro. Então pode ser sim, tem que investigar também. É uma característica da epilepsia do lobo temporal, que é uma das mais comuns no adulto. No adulto. Isa, uma criança de 3 a 12 meses, com história de flexões ou extensões de braços e pernas, que é o espasmo infantil, quando tem aquele sustinho ou para frente ou para trás. Com que os pais devem ficar atentos? Então, esse espasmo infantil, nessa faixa aí, né, dos 3 meses a 12, então, que o paciente, a gente fala que ele faz uma flexão, né, ele faz, assim, não sei se dá pra ver, e eu gosto de ir falando de crise e imitando, acho que os pacientes Sim, morrem de rir comigo. Ele dá uma fechadinha aqui no braço, fecha a cabeça e dá uma, né, uma espremidinha na barriga,
Podem ser espasmos infantis, podem fazer parte do que a gente chama síndrome de West. O que é que vai fazer o pai se preocupar? Além desses movimentos, a criança tem um atraso, uma involução do que ele tinha ganhado. Então, vamos pensar que uma criança aí com 3 meses, né, 2 e 12 e 11, ele já tem o tono cervical, ele já é durinho, já segura o pescoço, né? Já às vezes ali com mais 4, 5 meses ele já tá sentando com apoio. Aí ele começa a fazer esses movimentos e começa a ficar com o pescocinho mole, ele começa a parar de sentar. Então, isso são características de uma involução, de um atraso dos marcos. Então, isso tem que chamar muita atenção dos pais, procurar um neurologista, um neuropediatra, para fazer uma avaliação. Um diagnóstico diferencial que as crianças fazem, para a gente também não assustar toda mãe, né? E, nossa, meu filho faz isso. Muitas vezes a criança faz esse movimentinho quando a criança tem muito dispepsia, né? O refluxo, né? Do recém-nascido. Então, quando tá amamentando, tá com fórmula. Então, às vezes pode ter, né? O gofo, fazer essa caretinha, esse movimento na amamentação. Mas, então, se ele tem o atraso, se ele começa a perder o sorriso social, a interação, se ele começa a parar, né, ficar com o pescocinho já mole, que já estava sustentando, isso é extremamente importante correr mesmo e procurar uma avaliação. E eu acho também, Isa, que assim, Steve Jobs revolucionou a medicina quando ele inventou esse negócio de câmera que filma e faz foto no celular, porque hoje em dia, assim, grande parte das pessoas tem um celular, não é todo mundo, infelizmente, mas tem um celular que tem uma câmera e pode filmar. Então, isso ajuda muito. Várias vezes o diagnóstico pode estar nessa filmagem que você falou que faz, e é importante que esses espasmos na criança sejam rapidamente identificados e tratados. Porque quanto mais rápido é identificado e tratado, melhor é o resultado, né? Que a gente chama de prognóstico. A gente vai falar agora que quer ver? A Marcela Ribeiro falou, e o adulto tem também esses espasmos? Eu queria te perguntar, que existe um movimento com os braços semelhante a um sustinho que a gente chama de mioclonia, né? Então, isso é uma crise também? Isso. Então, o que são miocloníacos, né? Qual a definição? São movimentos de contração rápidas, de milissegundos, né? Então, ele já faz isso aqui, ó. Então, já são esses movimentos mais rápidos, né? Ou levanta assim. Então, existe uma epilepsia mioclônica, que tem uma síndrome também, que pode ser epilepsia mioclônica juvenil, que é muito comum ali em torno dos 12, 14, né? Na fase ali mais do início da adolescência, e que se caracteriza por essas crises. Então, geralmente no período da manhã, aquela história daquela transição do sono, vigília. Então, um relato do paciente que acorda de manhã e ele vai escovar o dente, deixa a pasta cair, vai tomar a xícara de café e se molha todo. Às vezes a pessoa não identifica e diz, que menina desleixada, descuidada, desastrada, tá tomando café, cai, se suja antes de ir para a escola. Então, é um tipo de crise, sim, né, crises mioclônicas, e ela acontece muito comum nessa síndrome da epilepsia mioclônica juvenil, que muitas vezes a gente não sabe que são crises, e o paciente passa 1, 2 anos, assim, tempo só com essa crise. Aí, lá, depois de 2 anos, que ele tinha várias vezes essa crise, ele tem a convulsão, né? A crise tônico-clônica generalizada. E aí é que procura um neurologista. Ele teve essa primeira crise. Então, sempre é importante a gente perguntar, se chegar, né, nessa faixa etária, ele nunca foi distraído, nunca teve um sustinho. Ai, doutora, verdade, eu fazia isso. Ai, minha filha fazia isso, eu nunca liguei, pensei que ela era desastrada. Então, é um tipo de crise, sim, é importante também referir, tá? Porque muitas vezes a gente consegue identificar só com essa crise e já tratar, às vezes evita até que o paciente tenha a tônico-clônica, tenha essa crise mais forte. Então, existe essa crise mioclônica. E a Marcela fala, eu tenho esses espasmos e geralmente acontece de manhã, cai tudo. Tenho medo de fazer as coisas. Mas, Marcela, eu acho importante comentar com o seu médico, porque daí, nestes casos, é importante fazer o ajuste da medicação. Então, ou não só o ajuste, se for necessário introduzir, a gente sabe que a epilepsia mioclônica juvenil
é um tipo de epilepsia que é relativamente tranquila de tratar, né, Isa? Ela controla com uma medicação só, mas existem casos que você precisa de duas medicações, às vezes até três. Então é importante você conversar com o seu médico para fazer esse ajuste, né, Isa? Isso, a gente tem que falar sempre. E tem algumas medicações, se você não falou, se você não pensar, que podem piorar as mioclonias. Você não falou para o médico, então tem que ver direitinho para ele poder ajustar e controlar, porque são crises que geralmente controlam bem, sim. Perfeito. A Amanda Ruivo falou assim, ó, meu namorado tem alguns apagões, mas crise mesmo convulsiva ele não tem há muitos anos. O eletro é normal. Esses apagões, eles são crises? São ausências? Pode ser sim, tá? Eu até me lembro aí essas ausências, pode ser isso que nós comentamos, né? Já deve ser adulto, teve que no passado crise estômago-clônica e agora esses apagões pode ser essa crise desperceptiva, né? Ele talvez chegue ali para você, fica ali meio parado, olhar meio aberto, não responde. Então a gente no adulto não fala que são crises de ausência, são crises focais desperceptivas. Então observa se nesse momento que ele fica parado, ele não tem, a gente fala de automatismo, que é outra coisa que pode te ajudar a caracterizar, que são movimentos repetitivos sem um propósito. Então, pode ser o mastigar, né, o engolir, o paciente fica só parado engolindo, mastigando, mordendo o lábio, ou movimentando a mão, amassando, arrumando a roupa. Então, tenta ver se nesse momento que você fala que ele está parado, ele não tem, assim, alguma coisa a mais. Eu desconfio bastante você me falando, né? Isso fosse um paciente meu que pode ser É, crise, sim. E aí é mais uma coisa que vale a pena. Aí os pacientes às vezes chegam, doutora, eu não tenho crise forte, não, só tenho umas fraquinhas. Isso é crise, gente. Isso é crise. Tanto lá a aura são crise. Tem que ser relatada porque eu falo, o médico só vai ajustar a medicação de acordo com o que vocês contam. A gente não tem uma bola de cristal e a gente não vai só aumentando o remédio ou diminuindo. A gente tem que saber a informação. Tive crise, tive só crise focal, tive só aura, não tive. Então, isso é muito importante falar. Então, esse do seu namorado deve ser crise, sim, é importante relatar. E ela falou do eletronormal. Então, é sim. outra coisa. Pode falar. Eletronormal não exclui epilepsia, não exclui crise. Infelizmente, eu fico muito paciente. Nossa, doutora, mas como pode? Minha ressonância é normal, meu eletronormal, tudo é normal? Pode sim ter epilepsia com tudo normal. Infelizmente, aí a gente tem duas coisas. Pode ter, porque às vezes o gerador, esses eletrozinhos que estão causando a crise, ele está muito profundo e o eletro que fica aqui em cima não consegue pegar. Ou pode ser porque foi um exame, né, mal feito, um exame que foi muito rápido, que não colou aqueles eletrodos no local certo. Então, daí a importância de fazer um exame num local que realmente seja bem feito, que seja de qualidade, um exame, né, que cumpra todos os critérios de um eletroencefalograma de padrão, fazer a foto, fazer a hiperventilação, um tempo ali mínimo de 20 minutos, eu falo mínimo de 30 minutos, né, Elaine, pra gente poder conseguir ver Sim, alguma sim. coisa, porque senão vai ter exame normal porque foi mal feito, ou porque realmente pode existir epilepsia com exames normais, sim. Normais, é. E também você não tem crise de descarga 24 horas por dia. Então pode ter o azar de naquele momento que você foi fazer o exame não pegou. Então, quanto mais vezes fazer o eletro, aí aumenta a chance da gente encontrar. Mas eletro normal e ressonância normal, que era outra pergunta também, Isa, não significa que não tem epilepsia, né? A gente precisa ficar de olho nisso. E em relação ao diário de crises que você falou, eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu sempre lembro do endócrino. O endócrino, ele faz os exames de sangue dele, ele vai ver o colesterol alto, ele vai poder se basear nisso. Ele vai ver a glicemia alta, ele vai poder se basear nisso. A gente, que é epileptologista, a gente se baseia em diário de crise. Então, se você não faz diário de crise, é difícil da gente entender, a gente saber como que essas crises como que a gente vai manejar essas crises, né? Olha, a Angélica perguntou sobre epilepsia de lobo frontal. É importante a gente falar, assim, a gente comentou alguma coisa sobre vários locais que podem acometer a crise, né? O tipo de crise. Você pode falar um pouquinho sobre crise de lobo frontal, Isa?
A epilepsia do lobo frontal, ela assim, é um pouco menos do que a temporal é a principal, mas a gente fala o lobo frontal, que é esse que fica, né, o da frente, ele é um lobo muito grande e ele dá alguns tipos de crise que a gente chama de hipercinéticas ou hipermotoras. Então, às vezes, são os tipos de crise que são mais diferentes, não segue muito um padrão, por ser um lobo tão, né, extenso, pega mais ou menos daqui para frente, então ele pode dar crise em que o paciente pode ser noturno, é muito comum crise lobo frontal noturna durante o sono, então que ele se debate todo, que ele se levanta, que pula, né, sai da cama, sai andando, crises com grito. Eu já vi uma crise, um paciente que relatava que ele ficava de quatro na cama e ficava tipo dando um coice. E muito tempo foi tratado como questões psiquiátricas e quando fez o vídeo, o eletroencefalograma, né, que ele ficou monitorizado, filmando, e ele fez aquele movimento, via que vinha descarga lá do lobo frontal. Então, são crises geralmente noturnas, tem uma associação muito com crises no sono, e são crises mais de movimentos mais bruscos, mais hipercinéticas, que a gente chama. Acho que é uma das principais características das crises frontais. É, Muitas vezes, de diagnóstico difícil, muitas vezes o eletro mesmo comum, como é muito grande, né? O lobo frontal, ele dá normal e muitas vezes o diagnóstico sai só com o vídeo eletroencefalograma, né? e o lobo frontal é responsável pelo comportamento também, ele faz parte do sistema límbico, né? Então, uma das crises é essa crise que você falou de se batendo todo, e às vezes pode ser confundido com agressividade. A agressividade também pode estar Pode ser. presente na crise, né? Isso. Bem. Perfeito, Isa. E me perguntaram aqui também, ó, existe crise em que a pessoa cai, tipo despenca, como se tivesse perdido as forças nas pernas? Tem. Tem que ver também o que é, né? O que é isso aí, tem todo um contexto, mas isso me faz lembrar ela ainda da crise atônica, né? O atônico é o perca da contração. Nós podemos ter a crise tônica, que é uma contração forçada e sustentada do membro, faz uma postura tônica, e a atônica é aquela diminuição ou perda do tônus, que é do sustento muscular. Então, o paciente, ele dura segundos, né? Um pouco, na verdade, maior, igual a 2 segundos. E ele pode perder aquele tônus, pode ter a perca do tônus cervical. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui que o filho tem Lennox, né? E que está Isso. tendo queda da cabeça. Então, pode ser uma atonia. O Lennox tem crises atônicas. Então, perde o tônus do pescoço e aí tem crises da queda da cabeça. Ou, se for nas pernas, essa crise do tônus mesmo, da perna tem queda mesmo, cai com tudo. São crises que os pacientes, né, fazem TCE com frequência, cortes mesmo na cabeça, quando criança tem que estar ali o pai vigiando. Antigamente a gente via muita criancinha com Lennox e tudo usar capacete, Gente. né, porque tem essas crises sim. Sim, e são vários tipos de crise no Lennox, né? Isso que ela perguntou da queda de cabeça, que é uma crise nova. Então é importante comentar, porque assim, a gente tem uma medicação que cuida de todas as crises. Tem uma medicação que é geral, mas existem alguns medicamentos que são específicos. Então, para uma crise focal, a gente tem um tipo de medicamento, para uma crise atônica, tem outro tipo de medicamento que pode funcionar melhor, né, Isa? Então, é bom comentar com o médico que essas crises novas começaram para ele poder ajustar, né? Isso, importante E sim. daí a Eva também perguntou assim: e aquela sensação de que a pessoa tem de estar caindo, mas está deitada? Aí isso não é crise atônica, né, Isa? Naquela do sono, quando você tá Eu acho que é isso dormindo, que ela quer não, falar. não, É mioclonia geralmente benigna do sono, do né? sono, pode ser, que é como são movimentos, distúrbio do movimento, né? Que algumas pessoas têm, que é aquelas que se assusta quando está entrando no sono, mas geralmente já tem esse nome benigno, né? Não tem a ver com Benigno. crise, não. Sim. Crianças que estão com desenvolvimento neuropsicomotor normal e começam a regredir. Você já comentou isso, mas queria que você enfatizasse um pouco mais. A gente tem que se preocupar com essas crianças? Sim, né? Eu acho que eu falei lá no contexto de criancinha mais bebezinho, na síndrome de West, mas uma criança até maior, ou até nas de ausência, que perde aquele contato, que deixa de ter o aprendizado,
Ou a criança está evoluindo super bem, ninguém vê ela parada, nenhum momento, mas ela está começando a ter prejuízo na escola, está começando a ter perca, ter uma dificuldade de fala. Eu lembro de outro tipo de epilepsia, que é a de Klinefelter, né, da POX, que pode ser uma atividade elétrica contínua do sono, que você só sabe quando você faz um eletroencefalograma. Então, acho que qualquer criança, a gente tem que ver o desenvolvimento motor, né, e cognitivo, com aprendizado, né, com a evolução mesmo na escola. Então, se ela começa a ter uma dificuldade de fala, dificuldade na escrita, uma involução, tem que investigar, sim, porque pode ser algum tipo de crise ou de síndrome. Landau-Kleffner, né? Que tem Landau esse nome Kleffner, né, que eu estranho. tinha isso. Mas isso é importante, porque às vezes as crises elas não são durante a. Assim, tem uma divisão, mais ou menos, da porcentagem, que 35% das crises são só noturnas, 40% das crises são só diurnas, e mais ou menos 25% das crises são noturnas e diurnas. Então, nesses tipos que a doutora Isabela falou, pode ser que você não tenha crise durante o dia, mas que você possa ter essas crises à noite, que a gente chama até de... O POX é o ponta-onda contínua durante o sono, né? É como se fosse um estado de mal durante o sono. E daí a gente tem tratamento específico. Algumas medicações podem até piorar, né, Isa, esse quadro. Então, é importante fazer o exame dormindo. E às vezes daí o vídeo EG é importante nesse caso, né? É o ideal isso, quando você está suspeitando de um atraso, então às vezes só um exame mais prolongado, vídeo que vai poder ver durante o sono, que pode ajudar nesse diagnóstico. Então, criança com um atraso de desenvolvimento tem que investigar, sim, bem direitinho se não é crise, se não é outro distúrbio, tem que investigar. Eu vou só responder aqui o Derli Xavier de Souza, que ele falou: eu tenho isso, começo a dormir e levo um susto. Isso não é crise epilética, Derli. Isso é mioclonia benigna do sono, pode estar relacionado com estresse, tá? Então, a gente também tem que prestar atenção no que não é crise, né, Isa? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre mães de pacientes com deficiência. Então, é que não comento, que tem dificuldade de fala ou que tem dificuldade de locomoção. Quais são os sinais que a gente pode prestar atenção que podem ser crise? Certo. Como essas crianças já têm um déficit, né? Pode ter um déficit intelectivo, uma dificuldade de se expressar. Então, muitas vezes as crises delas são crises assim, ela fica só aquela questão de ficar mais parada, aquele olhar mais perdido. Muitas vezes elas podem ter só a cialorreia, né? Que é a babação, ela fica meio paradinha, pode ficar com a cialorreia, ficar com o perilabial mais cianótico, que a gente fala um cianose roxinho, né? Ou ter uma palidez, às vezes só a frequência cardíaca, então ela pode ter muitas crises com sintomas desautonômicos, né? Então a mudança do comportamento, ela era uma criança mais tranquila e às vezes por alguns minutos ela fica com um olhar mais pavoroso, fica muito pálida e perde ali o contato que ela tinha, que ela sorria, que ela interagia e depois volta. Então essa mudança brusca, que mais uma vez é a crise, é súbita, e dura pouco tempo e depois volta ao basal. Então, são questões que as mães de crianças também com deficiência devem observar. Então, ele tá, ó, tem nenhuma crise. Nada, mãe, tá tudo controlado, tudo controlado. Só às vezes ele fica assim por alguns segundinhos parado e fica roxinho, mas depois volta. Então, isso são outras coisas que também tem que ser referido para o neurologista, que pode ser tipos de crise, sim. Eu acho que são, né, Elaine, essas características. Sim, sim. E daí a Maria Angélica comentou uma coisa que acho que foi até a história da vida deles, assim. Porque quando a criança é autista, aí a tendência, não a tendência, assim, mas pode tudo ser considerado. Então, esses movimentos são estereotipias do autismo. Então, acho que o termômetro da gente é a mãe. A mãe fala, não,
tá diferente. Minha filha não é assim, meu filho não é assim. Então, a mãe que tá ali 24 horas por dia com a criança, o pai que tá ali 24 horas por dia com a criança, a família, vai poder falar pra gente se aquilo tá diferente ou não, né? Isso, é a percepção mesmo, são alterações. Porque outra coisa pra gente também não deixar assustado, agora a gente tem que lembrar que tem coisas que não são crise. Então, o autista tem as estereotipias, sim, né? O autista Sim. tem movimentos repetitivos, ele mexe a cabeça e tudo, então, mas são várias vezes ao dia, ele não perde o contato, é o padrão dele. Aí você tá falando, a mãe, ela observa, aquilo sempre é daquele jeito, pode até mudar o tipo de estereotipia, né? Mas, assim, tem alguma coisa a mais. E quando tá muito difícil de definir, aí, mais uma vez, a gente vai ter que partir para o exame complementar para ajudar, porque muitas vezes é difícil mesmo definir se é só uma estereotipia, só um movimento anormal, né? Ou se é realmente uma crise. Sim, e daí é exatamente o que eu queria comentar isso sobre o que não é crise. Eu já atendi paciente, acho que você também já deve ter atendido. O paciente falou assim: eu tive 8 AVCs. E daí, na verdade, não foram 8 AVCs. O paciente teve um AVC, e daí daquele AVC fez uma lesão no cérebro dele, e daí depois aqueles outros 7 episódios que teve, que não foi um AVC, eram crises. Então, ele não teve tantos AVCs assim. Ele teve um AVC, que daí provavelmente nesse caso, começou com uma crise, e daí, como os outros foram semelhantes, as pessoas consideraram como crise. Daí o paciente não estava tomando medicamento, enfim, estava tudo considerando como AVC. Então, existem episódios que não são crises. E daí a importância do vídeo EEG. Qual que é a importância do vídeo EEG, Isa, nesses casos? Então, aí dois comentários, né? Então, primeiro, o paciente tem o que a gente pode nos ajudar a diferenciar, né, de um AVC, de um acidente vascular cerebral, de uma crise. Os dois são eventos neurológicos, né? São alterações neurológicas súbitas. Só que na maioria das vezes o AVC ele mantém com aquele déficit. Então, ele começa com alteração sensitiva, o braço começa a formigar, fica pesado, vai ficar fraco. Então, aquela, né, que a gente chama aquele déficit de força, aquela paresia, ela vai se manter. Existe poucos casos que é o AIT, que é o transitório, que aí ele recupera, mas dura um tempo maior. Geralmente dura quase 24 horas, então dura um tempo maior. E o AVC mesmo vai ficar com déficit, pode recuperar, mas vai recuperar com fisioterapia e tudo. E já a crise, ele é um evento que ela é mais, começa a sensibilidade, né? Tem um movimento ali, muitas vezes o AVC não tem um movimento clônico, a crise pode ter um movimento clônico, fica um pouco fraco, mas dura ali 1, 2, 3 minutos e depois recupera. Então, acho que é uma grande diferença, né, entre o AVC Sim. e a crise. E essa história do AVC repetido é muito estranho. Você vê que aí sempre teve um AVC, ficou com o braço fraco, fez fisioterapia, melhorou. E de vez em quando ele fica com o braço fraco, passa 2 minutos, melhor, 2 minutos, melhor. Então, será que não é essa região que ficou com a cicatriz do AVC e começou a desenvolver uma epilepsia, uma crise? Então, isso é muito importante ser pensado, sim. É um caso bem interessante. Aí tem que ser avaliado para poder começar a medicação, senão ele vai ficar tendo isso sempre, Sempre. né? A Michele comentou que a filha dela sempre tem crises quando vai tomar vacina. Isso é uma coisa que a gente vê mesmo, né, Isa? Crise mais Crise, febril? não, que ela tem piora das crises quando ela vai tomar vacina. Ela já tem história Já de tem crise, de epilepsia, epilepsia, isso. sim, sim. E aí pode fazer um estado imune, né? Uma reação um pouco alérgica, pode ter febre. A gente fala que são os desencadeantes de crise. Então pode ser desde um estresse, né, emocional, um quadro infeccioso. Então sempre quando o paciente, eu tô com minha crise toda controlada, né? E aí eu tive uma crise que a gente chama crise de escape. Então sempre a gente avalia, será que não está com nenhuma infecção? Será que não teve, né, tá com infecção urinária, infecção respiratória? Será que não teve alguma febre? Ou a questão da não uso da medicação, esqueceu da medicação, trocou a marca de medicação, ou um período, né, de pós-vacina em crianças que já têm história de epilepsia. Então sempre tem que ver qual foi esse gatilho para poder ter a crise quando está É, e controlada.
Isso é meio controverso, assim, mas tem alguns neuropediatras que recomendam fazer analgesia antes de dar a vacina, né? Já fazer o antitérmico, então, ou a dipirona ou paracetamol, o que ele está acostumado a usar, antes de fazer a vacina para tentar evitar isso, né, Isa? Esses escapes nesses Esses pacientes que escapes, têm. né? Ó, a Melissa perguntou como superar o medo de dormir sozinho quando se tem crises noturnas. Melissa, é assim, o que que eu costumo falar para os meus pacientes? Para a primeira crise, né? Após a primeira crise, fica esse medo maior, ou eu só tenho crise, né, dormindo. Então, eu oriento dormir com porta do quarto aberta, não fechar. Se você não dorme com ninguém no quarto, então, porta do quarto aberta. Às vezes, deixar algo, colchão, alguma coisa mais no chão, mais fofo, né? Um outro colchão no chão. Se é o paciente que tem, eu tive já paciente com crise frontal, então essa crise noturna que faz muito movimento, ter que proteger, botar grades na cama mesmo para Sim. proteger. E outra coisa que ajuda muito hoje em dia também é filmadora, né? Botar uma câmera, ou aquelas de bebê, que você bota, ou câmera mesmo, onde o monitor fique no quarto dos pais. Então, eu tenho criança, né, que tem crise, deixa aquelas câmeras filmadoras, porque aí o som, se tiver algum, né, o barulho geralmente com a crise leva, começa a se mexer, ou a pessoa de fora do quarto, os pais, um irmão vai ver e vai vir no quarto, né? É, tentar fazer alguma dessas medidas, porque são as crises noturnas, se o paciente, a gente tem que conversar sobre, né, se ele tiver de bruço, o risco de engasgar com saliva, são crises que a gente tem que ter um certo cuidado mesmo, porque a gente fala que tem uma morbidade, um risco maior. Um risco maior, Então, né? um risco maior de se machucar, de parar de respirar durante a crise. Então, essas tenta se não, vou viver com medo, não vai mais dormir, porque o não dormir é desencadeante de crise, lembra? Então, o Sim. estresse, esse medo, vai desencadear a crise. Então, você tem que viver com aquilo, tentar trabalhar aquilo, vamos dizer assim. Então, vamos proteger, vamos deixar a porta do quarto aberta, vou colocar uma câmera, meus pais vão estar ali no quarto do lado, qualquer coisa vai vir, para poder ir trabalhando isso. E aí a gente fala das nossas amigas também manejando assim a cabeça, psicóloga também. Acho que todo Psicólogas, né? paciente que tem epilepsia tem que fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico para estar conversando, para trabalhar esses medos, né? O que que Sim. você recomenda assim mais, Elaine? Não, eu acho isso importantíssimo, né? Eu já tive alguns casos que a filmagem acabou identificando várias crises, 28 crises em um mês. E isso é importante, porque quanto mais crise você tem, aumenta o risco de você ter problemas. Então, me perguntaram assim: epilepsia pode ser causa de morte? Infelizmente pode, né? Então existem alguns casos em que as crises elas demoram mais do que aquele tempo de 3 minutos que a doutora Isabela falou, que é o que a gente chama de estado de mal epilético. É uma porcentagem pequena, geralmente está relacionado com outros eventos, está relacionado com falta de uso de medicamento, né? Então, o escape de crises, isso pode acontecer, mas a gente também não pode viver à sombra disso, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer o tratamento e tomar conta da situação, né? Ó, Isso. a gente tem 2 minutinhos. Boa Eita, noite, super doutoras. rápido. Passa muito rápido. Eu tenho epilepsia desde os 8 anos e ainda tenho convulsões de vez em quando. Acho que o gatilho maior é o estresse e a ansiedade. Só durmo com a porta aberta também. Eu acho que são cuidados que a gente tem que tomar para a gente conseguir viver melhor, né? E quando o filho adolescente quer dormir tarde todas as noites, Lícia, isso é um problema. Isso é um problema que várias pessoas têm. O que eu recomendo é o que a Isa fala, né? A psicóloga pode ajudar a gente nesse trabalho. Isa, Conversar, explicar. quais são suas considerações finais? Porque acabamos Acabamos, de né? novo. Foi maravilhoso, né? Foi muito um prazer conversar com você. A gente falar do que a gente gosta é muito bom. Espero mais uma vez que tenha ajudado, né, aos nossos pacientes, aos nossos seguidores.
que tentem fazer um pouquinho, conversar. Eu acho que a principal coisa da epilepsia é a gente falar sobre, tirar o preconceito. Eu vi que passou uma pergunta, paciente com epilepsia não é deficiente mental. Você pode ter uma deficiência e epilepsia, mas tem epilepsia, não é deficiente. Então pode trabalhar, pode namorar, casar, pode ter filhos, você ainda vai falar, né, paciente com epilepsia que pode engravidar. Então, assim, a gente tem que conversar sobre, tem que tirar o preconceito para poder, tem que ter seus cuidados, tem que viver de uma forma mais saudável, né? Eu acho que é a vida plena, né? Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Isa, maravilhosa, como sempre. Já acabou, mas vai estar lá, a live vai estar no IGTV, também vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. Então, beijo, até quinta-feira.